Hoje a gente vai descobrir onde uma das pessoas mais admiradas hoje no mercado financeiro investe o seu capital e onde investe de verdade. Porque estamos com um notebook aqui e vamos olhar por dentro onde o dinheiro dessa pessoa está. E isso é que significa que não vai ter como ela mentir para mim. Não que ela faria isso, mas eu vou olhar para a tela e gravaremos a tela também, tá bom? Então hoje vamos perguntar para Charles, economista sincero, onde ele investe o seu capital, certo? Seja muito bem-vindo, Charles. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Muito Mais uma obrigado. vez. Vamos abrir aqui, cara, já até tomei um susto. Não tava Tomou um querendo abrir. susto Tomei susto, não nesse tava querendo momento, né? Mas, cara, você vai ser sincero hoje? abrir. Totalmente. Você vai ser economista Totalmente. sincero Pro de bem e verdade. pro mal. Pro bem e pro mal. Muito bom. É sempre fácil, né? Você mostrar a sua rentabilidade quando tá tudo dando certo, né, Charlão? Ah, porra, no alto lá, você compra qualquer coisa. Comprou uma ação, é gênio. Depois, no meio desse bate-papo, acho que é até importante a gente falar isso, porque normalmente os maiores erros acontecem quando o mercado tá bombando, e não agora que o mercado tá embaixo. É verdade, é verdade. Então, antes de a gente começar aqui, eu tenho um recado importante para você. O recado é o seguinte: hoje é terça-feira, certo? Então, hoje é dia 22, certo? E no dia 25, sabe o que a gente tem? A gente tem a Black Friday da Finclass. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo e a gente tem aulas incríveis em altíssimo grau de produção. Tem aulas minhas, tem inclusive a aula do Charles lá dentro, tem aula de várias pessoas muito icônicas do mercado e grandes investidores, inclusive fora do país, tá? E na Black Friday você vai ter uma condição exclusiva. O preço da Finclass hoje é R$ 49,90 por mês. A partir de janeiro vai ser R$ 59,90 por mês, mas na Black Friday vai ser R$ 24,90. Ou seja, um desconto que você só vai ter acesso no dia 25 e através de um único lugar, de um link específico. Para você receber esse link específico, no dia 25 pela manhã, você deve entrar aqui na descrição, se cadastrar e você vai receber esse link. Vai ser só seu esse link, tá bom? E aí você assina no dia 25, vai acessar com esse preço diferente e vai ter vários benefícios. Dentre esses benefícios, você vai poder renovar a Finclass no mesmo preço, né? Depois de um ano, se você quiser renovar. Além disso, você tem vários bônus que equivalem a mais de R$ 3.800. Ou seja, esses bônus já foram vendidos separadamente. Por valores próximos a R$ 3.800, você leva de graça, junto da assinatura da Finclass esse ano. Então participe da Black Friday da Finclass, link está aqui na descrição e vamos agora para o vídeo. Charlão, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço e já dou o recado aqui, quem não tem Finclass é louco. Quem não tem Finclass é louco. Quem não tem É isso aí. Finclass é louco. Tem muito conteúdo bacana lá, até pra quem... Tem muita gente perdida hoje, né? O cara olha no mercado um anúncio no YouTube, vê um amigo falando que tá investindo, e aí ele fica pensando, cara, como é que eu começo? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto. Pô, achei bacana, acompanho teus vídeos, mas como é que eu começo? Eu tô meio perdido. A Finclass pode ser um norte pra pessoa, né, sentar, olhar uns vídeos, ver material sobre livro, e aí quando ela estiver confortável, ela pode começar, né? Acho que é um bom caminho e um caminho barato também, né? caminho barato. Muito mais barato do que as cagadas que eu vou falar que eu já fiz aqui. Que foram muitas cagadas. Conhecimento vai te livrar de umas boas burradas, né? Hoje não é dia de falar das minhas, vamos falar só das suas. Sim. Então, tá bom? Ah, olha só, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Pô, você acha que foi fácil trazer o cara aqui pra gravar? Bom, em tese seria muito difícil, mas ele tem um coração muito bom e ele aceitou esse convite 15 minutos antes. Então, muito obrigado, Charles. E Valeu. pela força do Charles aqui, clique no botão de curtir. Pelo amor de Deus. Isso é muito importante pra gente. Charlão, vamos lá. Antes de tudo, eu queria que você me contasse o seguinte: como você investe? Antes de eu entrar em aonde está o seu dinheiro, quanto você tem ali em cada lugar, como você investe, qual é a sua filosofia, o que você pensa sobre isso, né? Todo mundo sabe que eu invisto seguindo a Arca, por exemplo. Ok. Como que você pensa sobre investimentos? Tá, vamos lá. Eu tenho uma filosofia, foi adquirida com o tempo. Eu acho que talvez a Arca também tenha tido um pouco de histórico seu, de erros, acertos, até que você chegou nesse modelo. Então você somou o que aconteceu contigo, mais tudo que você conseguiu aprender com gurus, com livros, com materiais como a Finclass, por exemplo. Então, essa soma virou a carteira do Thiago, que é uma boa carteira. A minha carteira também vai ser um somatório de erros, acertos, mais o que eu adquiri de conhecimento. Então, eu tô aqui, olho, porra, como é que o Thiago investe? Como é que o Perini investe? Como é que o Buffett investe? Como é que o Peter Lynch investe?
Aí você vai pegando isso tudo, junta e monta a estratégia para você. Por isso que não necessariamente a minha estratégia vai ser a sua, vai ser de quem acompanha, até porque tem a questão do perfil. Tem gente que não tem perfil para ter ações. Não tem, não adianta. O mercado cai 1%, a pessoa tem que tomar Rivotril. Esse não adianta. Então a minha estratégia de investimento deriva de um histórico de aí 20 anos praticamente investindo entre erros e acertos, mais o que eu assisto no mercado, onde se fala de diversificação, de ter vários ativos, da situação brasileira. Então, dá para eu comparar a minha carteira com o americano? Até dá em algumas partes, mas o Brasil é diferente dos Estados Unidos em muitos aspectos. Mas você geralmente investe no que você acha que está barato, que faz sentido, ou você tem, por exemplo, alguma metodologia de alocação? Preciso ter X% aqui, ou no máximo tanto aqui? Como que funciona isso? Tá, vamos lá. Eu tenho uma metodologia, não acho que seja boa, já vai até uma crítica, essa metodologia do tá barato eu compro. Eu acho que você pode comprar o tá barato desde que faça sentido para você. Outro dia eu tava aqui num podcast com um cara muito bacana, agora me fugiu o nome dele, e a gente chegou numa conclusão que é verdade, é muito melhor para a pessoa se proteger você escolher as gavetinhas, escolher os percentuais e só aí tomar uma decisão. Então, vou dar um exemplo aqui para a turma. Vamos supor que seja 25% renda fixa, 25 ações, 25 FIIs e 25 investimentos no exterior. Aí você definiu isso. Cripto vai estar em alguma dessas caixinhas. Mas você definiu esse percentual. Porra, cara, as ações do Banco do Brasil desabaram, o preço está muito abaixo da média histórica, está pagando dividendos, vou comprar muito. Não, pera lá. Qual é o teu percentual de ações? Meu percentual é de 25%. Você tem dinheiro aqui dentro desses 25% livre? Não tem. Porra, bichão, então você vai ter que vender alguma ação, se estruturar dentro desse 25%, para aí sim aportar no Banco do Brasil se fizer sentido. Então, ter essas caixinhas, essas divisões, com certeza vão te proteger demais de fazer uma merda. Que merda? Pô, as ações do Banco do Brasil estão baratas. Eu vou pegar todo o meu capital e vou colocar, porque tem chance de dobrar. E aí, quando dobrar, eu passo a ter uma estratégia. Então, se eu tivesse seguido essa metodologia há 20 anos, do ter as caixinhas, seguir um planejamento, com certeza eu estaria numa condição muito melhor do que a que eu tô. Eu não tô numa condição ruim, mas infelizmente nós não tínhamos há 20, 25 anos atrás conhecimento e essa tanto informação livre como a Finclass da vida, né? Que você abre lá e vai ter todas as informações, ou o YouTube, não tinha isso, né, Thiago? Você começou também um tempo atrás, era meia dúzia de blog. Alguns livros, né? Alguns livros, você não conseguia ter a veracidade das informações, alguns livros em inglês, e aí você pega o livro em inglês. Mesmo livros fáceis, que eu recomendo como Pai Rico, Pai Pobre, chega na parte de imóveis, tem particularidades, tem peculiaridades entre o mercado americano e o brasileiro, não é a mesma coisa. Então, eu divido hoje nessas caixinhas, onde a gente pode colocar aí que eu tenho mais ou menos 30% em renda fixa e imóveis, aí vai ser uma discussão técnica. Então aqui você geralmente tem mais ou menos 30%. Renda fixa e imóveis. Somados, então. Você não tem... Quando você fala imóveis, geralmente são fundos imobiliários ou imóveis, de uma forma geral? Imóveis e renda fixa. Tá, então vou chamar de real estate aqui. Isso. Tá. Então você tem aqui 30% em real estate e renda fixa. Isso. E o que mais? Nesses 30%, você quer o percentual e a explicação de não, cada um? Ainda não. Vamos tentar ir de cima primeiro. Tá, você tem 30% pode botar mais aqui. uns 30% em ações. Tá, então 30%. Quando você fala ações, você está falando ações Brasil, você está falando ações internacionais? Ações Brasil. Tá, então eu vou chamar de equities Brasil. Sim. E o que uns mais? 30% em fundos imobiliários. 30% em FIIs. Sim, e 10% tiro, porrada e bomba. 10%. O que seria tiro, porrada e bomba, cara? Significa que se eu tô afim de comprar uma criptomoeda porque eu acho que ela vai bem, se eu tô afim de investir numa ação com muito risco porque eu acho que ela tem potencial de alta, é aí que tá o dinheiro. Shalom, eu quero que você guarde essa informação, que eu tô curioso demais para saber o que você faz com os 10% do tiro, porrada e bomba. Aí no final do vídeo você conta pra gente aqui. Eu quero saber o que você tá fazendo com essa grana. Fechou. Então, por exemplo, se acabar esse bate-papo e você me disser o seguinte: Charles, cara, tem um projeto aqui de cripto sensacional que vai revolucionar o mercado. Acabei de falar com o Elon Musk no telefone, ele tá junto comigo. Bora nessa? Eu vou falar, bora. Quanto você vai botar? Meu limite até de 10%. Porra, Charles, mas esse projeto aqui você não tá entendendo, vai multiplicar por 1000. Não tá ótimo, então.
eu vou botar 10%. Mas então aqui você não tem, assim, o internacional você considera como aqui? O Investimento exterior. Então, o internacional, ele entra um pouco aqui nos 10% e eu tô aumentando. Só que como eu tive que fazer um aporte grande num imóvel, eu saquei um pouquinho disso. Daqui a pouco ele vai voltar para lá. Agora, você não acha que o real estate e o fundo imobiliário acabam sendo meio sobreposições, assim? Mais ou menos, porque o meu real estate, ele não tá para me gerar uma renda. Ele tá pela valorização. Então, por exemplo, 2016 eu comprei 2 imóveis na planta. 2015 e 2016 a gente estava numa crise violentíssima. Eu fiz 2 bons negócios. Depois eu vendi. Agora eu comprei esse imóvel 2020, ele já está à venda também. Então eu quero a valorização do imóvel e não uma renda que ele me gera. Até porque, no caso, um imóvel que pesa muito aqui, eu uso. Então na hora que ele for vendido, ele vai me dar um lucro. Esse dinheiro vai 100% para fora agora. Entendi. Então, assim, você tem hoje quase metade do seu patrimônio em real estate, né? Assim, fundo imobiliário mais casa e onde você mora, né, de fato. Sim. Entendi. Não, a que eu moro é alugada. Essa que Essa daqui... na praia. A valorização. Entendi. Normalmente Perfeito. a valorização na praia, quando você faz um bom negócio, ela é muito maior e é muito mais líquido de você vender. As pessoas se emocionam muito na hora de comprar um imóvel. E como que funciona, cara, pra ser convidado pra um churrasco lá na sua casa da praia, que nunca foi convidado, cara? Essa é uma... Ninguém. Fica longe... Isso é loucura, hein? Fica Pô, cara, eu longe... quero saber isso daí. O cara tem uma casa que é quase 30% do patrimônio dele e eu nunca fui chamado para um churrasco. Então a gente tem 30% em renda fixa mais real estate. Como se falar renda fixa mais real estate, assim, você está considerando como coisas relativamente parecidas, né? Para estar dentro disso, dentro da mesma caixinha, né? Perfeitíssimo. Então 30% é E isso. causa um bug nas pessoas, né? Porque não é igual. Assim, você considera com características parecidas. Parecidíssimas. Então. Perfeito. Aqui. E tem uma relação, vou dar um exemplo, né? Porra, Charles, gostei que você falou que você investiu em imóveis na planta e ganhou muito dinheiro. Vou fazer agora também. Pera. Não, agora mudou bastante o cenário, taxa de Pera, alta, é isso. Então, por exemplo, vamos lá. Eu ganhei, num desses imóveis que eu comprei na planta, eu ganhei 100% do que eu investi. Por que eu ganhei 100%? Na época boa dos imóveis na planta ou mais recente? Não. Esse foi 2015, 16 e vendi ali 2019. Por que eu ganhei 100%? Porque eu dei uma entrada pequena, os caras estavam desesperados querendo vender a qualquer custo 2015, 16, tá? Tem que lembrar que era o auge da crise da Dilma. Eu dei uma entradinha, 10%, paguei mais um pouquinho, chorando ali, paga mais um pouco, paga mais um pouco. Ele ficou pronto, teve uma puta valorização e eu vendi ele por um valor muito alto, perto do que eu tinha comprado, então do dinheiro que eu investi, que eu desembolsei, eu peguei exatamente o dobro. Quer dizer, um bom retorno. Sim. É quase que um investimento alavancado, né? Assim, você pega uma entrada, mas você tem uma valorização sobre tudo. Aí vamos lá, e a pessoa tá assistindo a gente vai pensar, porra, eu vou fazer isso também agora. Cara, qual o problema? O juro tá, vamos arredondar para 14% para facilitar a nossa conta? Então o que você está dizendo é o seguinte, que o custo de capital é esse, custo de oportunidade. Então se alguém for comprar um imóvel na planta hoje, para ficar pronto em 4 anos... Se dobrar, tá zerado, né, praticamente. Né? É isso aí. Então, mas é difícil explicar para a pessoa... Então, Charlie, então assim, tem 30% aqui, aí. 30% em ações no Brasil, 30% em fundo imobiliário e 10% é loucura, projeto loucura. Sim. Tá bom. Agora, vamos entrar dentro disso daqui, Charles. Assim, essa carteira tá refletida aqui nessa tela. Essa carteira está refletida aqui, mas não estão todos ativos. Por quê? Porque ao longo do tempo, agora dos últimos 2 anos, eu estou migrando uma carteira minha que já foi maior para uma carteira menor e pública que está aqui nesse agregador, de carteira para me facilitar. Qual o foco dessa carteira aqui? Eu estou com 45 anos. Eu quero chegar com 60 anos, aposentado e com uma renda. Mas isso é verdade ou você, no sentido de que é a sua vida de fato ou isso daqui é mais para você mostrar para as pessoas? Não, é a minha vida. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Qual é a ideia? É não depender do Estado. Então eu não quero chegar lá na frente dependendo do Estado. A experiência de 20, 25 anos que eu peguei investindo, perdendo, ganhando, eu falei, não, calma, deixa eu organizar a minha carteira agora. Então eu tô tirando tudo de uma caixa e botando em outra. E essa é a caixa. Então vamos entrar aqui então. O que você tem aí? Como que é o negócio? Vamos lá. Aqui é uma carteira que começou muito mal no início de 2021. Olha que interessante como eu não mudo a estratégia por causa do curto prazo. Você consegue reparar, olha só, como eu comecei tomando um baita pau do Ibovespa. Por que eu comecei tomando um baita pau do Ibovespa? Porque assim que começou a carteira em que
a metade da carteira tem que ser de fundos imobiliários, as notícias foram péssimas para fundos imobiliários. Primeiro, que ia ter a taxação e depois a Selic começou a disparar. Então eu comecei a tomar um pau violento, mas não deixei de fazer os meus aportes. Esse é um ponto importante. Então, você montou a tua estratégia, tá bem montada, tá focada no longo prazo, você não vai poder ficar mudando ela de acordo com o que aconteceu na semana, senão você vai ficar maluco, concorda? Eu acho que isso acontece muito com quem começa a investir, querer ficar girando a carteira. Caramba, aconteceu tal coisa, vou gerar isso. Aconteceu tal coisa. Hoje, tem meses que eu não mexo nada. Tipo, Charles, o que você fez na tua carteira esse mês? Nada. O que você... Nada. Tá bom, tá ali. Para dizer que eu não faço nada, eu pego o dividendo e reaplico. Por que eu reaplico? Porque como a inflação tá alta, o juro tá alto, é besteira você deixar dinheiro dormindo na conta. Vamos abrir então assim, vamos abrir primeiro ações. Dessa carteira aqui você tem o quê? São 40% em ações, é isso? Não. É um pouquinho mais, que é 40 em ações, mas repara que... tem ETF também. Então tem ETF. Qual ETF? Small Caps. Por quê? Porque como é uma carteira para minha aposentadoria, eu não posso correr o risco de comprar 1 ou 2 ativos fazendo um stock picking, esperando que eu seja um gênio. Só eu vi que essa ação aqui vai subir. Vou fazer uma concentração nela. Aí dá uma merda no mercado, essa ação desaba, ou o gestor faz alguma coisa errada, como aconteceu com o IRB, né? Pode acontecer, você não tem como saber. A sua cabeça está assim, em tese, você acerta uma ação pequena, uma ação que hoje é uma empresa pequena, ela tem muito mais potencial de valorizar. Perfeito. De uma forma geral, as empresas menores têm mais upside, só que você também tem mais risco. Então você compra um pacote de empresas pequenas ao invés de querer acertar uma ou duas que vão... 11. Perfeito. Quais são suas maiores posições nessa carteira hoje? Agora vamos abrir a carteira aqui, vida real, né, galera? É uma carteira pagadora de dividendos, tá? Pô, tá com muito dinheiro lá, hein, Charlão? Não. 800 pau, Charlão? Que Pronto, isso, hein? Essas são as maiores posições de ações. Depois a gente fala de fundos imobiliários. Pô, cara, eu acho muito legal essas suas maiores posições, sabia? Bom, mas fala você. Me conta aí por que essas são suas maiores posições. Tá, vamos lá. É uma carteira, voltando aqui. Foco da carteira, geração de renda. Foco da carteira é geração de renda. Se o foco da carteira é geração de renda, o que gera renda hoje com uma certa estabilidade? Banco, energia, saneamento e telefonia. Ah, mas eu não acho que isso vá acontecer no futuro. Não, bichão, beleza? Eu também acho que isso pode mudar. Mas aí a gente pode ir fazendo pequenas modificações. Por enquanto, você concorda que é isso aqui que funciona? Então, nos últimos 2 anos, eu venho acumulando. A gente tem algumas mexidas, por exemplo, agora tem ações que estão melhores, outras estão piores. Mas me fala das suas maiores. Por que essas aqui são suas 4 maiores posições, por exemplo? Na verdade, elas ficaram maiores também por causa da própria valorização, né? Porque se você pegar, era para a Itaúsa ser a maior se ela tivesse algum tipo de valorização. Você não vende ativos? Vendo e inclusive uso a questão tributária para não pagar impostos dentro da lei, tá, galera? Estudem aí, não é que a gente tá estimulando, não. Estimulando e o pessoal também... nunca entende quando eu falo isso, sabia? Eu falo, pô, vender 20 mil, você Eu tem já vi benefício você tributário e tal. O pessoal fala, que absurdo, não faz sentido, é uma loucura. Enfim. Não, por uma carteira... Me ajuda a convencer as pessoas que vamos são um lá. bom negócio. Se você tem, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Se você tem uma carteira como a do Thiago, de 500 milhões, 20 mil não vai fazer sentido mais. Mas você concorda que no início para você fez sentido pra caralho? A minha conta é que até você chegar em de 13 a 15 milhões de reais, vale a pena você fazer isso. É algo relevante no seu portfólio no médio prazo. Isso. Passou disso, já não tem mais por que fazer. Até aí, vale a pena. Mas tem que fazer todo mês, né? Porque é bastante coisa. Porque você está falando de 240 mil reais isento por ano. Entendeu? E você vai abaixando o seu preço médio, você nunca sabe o que vai acontecer com aquele ativo. Imagina você melhorou o teu preço médio, levantando. Você melhorou o teu preço médio e aí aquela ação disparou, você poupou, deixou de pagar o imposto. Mas vamos lá. Me conta aí, BBSE, BBAS, Ember 3 e Tube, assim, por que elas hoje fazem sentido para você manter como principais posições? E me passa o cafezinho, Charles, por Primeiro, favor. você já entendeu, mas o público, né? Sim. O motivo do tema das ações. Sim, você tem elas porque esses segmentos são segmentos hoje geradores de renda e você busca uma carteira geradora de renda. Perfeito. Porra, Charles, mas o Nubank tem um potencial excelente, tal, não dá para você incluir aí? Não dá. Dá para eu incluir naqueles 10% de tiro, porrada e bomba. Aqui não é o lugar para isso. O que poderia ocasionar nessa carteira aqui não ter ativos como o Nubank? Uma desaceleração perante o Ibovespa. Por isso que todos os meses eu estou comprando um índice Small Caps. Porque, por exemplo, enquanto a gente está gravando esse vídeo, semana passada eu estava olhando, o Ibovespa subiu 4%, o índice Small Caps caiu 17%.
Então o que acontece? O índice Small Cap ele tem muito mais volatilidade do que o Ibov. Quando cai, cai muito mais. Quando sobe, sobe muito mais. Então a forma que eu achei de dar uma aditivada nessa carteira, ou seja, quando o Ibov andar, eu não quero ficar muito para trás. Eu já sei que eu vou ficar para trás, tá? Provavelmente se a bolsa disparar for para 200 mil pontos, a minha carteira vai ficar para trás. Mas depois a gente pode voltar lá no gráfico e a gente vai ver que eu tenho muito menos volatilidade que o Ibovespa. Tá, mas vamos lá. Por que você tem elas? Por que eu tenho? Bom, BB Seguridade e BBAS, né? Energia é porque é energia todas essas. Por acaso, por exemplo, a Transmissão Paulista está mais baixa, a Taesa distribuiu dividendo, caiu um pouco. Mas por que BB Seguridade e Banco do Brasil? BB Seguridade está num ramo que eu acho interessante, apesar do que aconteceu com o IRB, não é o mesmo tipo de negócio. E BB Seguridade acaba tendo a vantagem, né, de que ela deixa o dinheiro parado e ganha muito no floating. Então é um negócio que se beneficia da taxa de juros alta. Os bancos também, já explicando aqui minha posição em banco, os bancos também conseguem se beneficiar. Por que eu tenho mais Itaú e não tenho Bradesco? Talvez agora entre o Bradesco. Lá atrás, eu percebi que o Bradesco está fazendo um movimento meio complicado de não jogar tanta coisa para PDD, não falar tanto de provisões para devedores. Duvidosos. Isso. Eu percebi isso. Poderia dar merda. Deu. Agora as ações do Bradesco caíram. Então eu estou estudando reduzir um pouquinho Itaú e entrar Bradesco. Mas o Itaú está com resultados muito bons. Por que Itaúsa? Porque Itaúsa, eu acredito que seja uma holding que ao longo do tempo vá fazendo compras como comprou rodovia, empresa de gás. Então, as pessoas estão muito putas com a Itaúsa e viram um meme que ela distribui 2 centavos. Mas por que ela está distribuindo 2 centavos e tal? Eu mesmo me sacaneio, né? Porque é uma ação para dividendo, não está me pagando dividendo. Mas porque eles estão investindo em empresas. Se ele conseguir utilizar o meu dividendo melhor do que eu autorizo ele a fazer isso. Fora o dinheiro que ele ganhou da XP, que comprou por 6 bi e vendeu por 60. Então tem um caixa muito grande para comprar empresas. Então, vamos lá. BB Seguridade e Banco do Brasil. BB Seguridade porque está num bom momento e é um segmento que eu considero perene. Banco do Brasil, cara, porque estava barato demais. E eu lembro, lembra um dia que a gente estava lá falando com uma turma e perguntaram, pô, uma única ação, assim, você falou, cara, eu tô colocando meu dinheiro em Banco do Brasil, né? O PL tava metade dos outros bancos, né, cara? Por mais que tivesse um outro risco embutido, ele tava metade dos outros bancos. Então, e o pior é que o que acontece? No penúltimo resultado do Banco do Brasil, esse último agora eu não parei para analisar todo. Isso é até um fato interessante das pessoas acharem, né? A gente não passa a vida analisando ações e mercados. Se você começar a perder tempo demais analisando tudo o tempo inteiro, você vai deixar de ganhar dinheiro com o teu trabalho. Então, o médico, ele pode ter uma carteira de investimento também. Não necessariamente a cada resultado ele vai ter que ficar olhando o tempo inteiro. Nesse hall de empresas que eu tenho aqui, que talvez o pessoal esteja vendo na tela, eu acredito que não tenha nada aqui que possa quebrar do dia para a noite. E tem uma outra característica. Caso quebre, percentual na carteira. Tá vendo? Você tem algum limite de ter X ativos na carteira ou não? Eu tenho uma regra para mim mesmo que eu tenho que cumprir. Então, qual a regra que eu criei? Por exemplo, nenhum ativo pode receber aportes maiores do que 5%. Caso eles subam, o limite é 10%. Então, eu vou te dar um exemplo. Pô, a gente está olhando aqui, Banco do Brasil tá com 4%. Aí, de repente, o governo anuncia que não vai mexer no Banco do Brasil, vai botar na presidência alguém super bacana, as ações disparam, passa a ser 15% da minha carteira. Pela minha regra, eu tenho que vender no mínimo 5% para me enquadrar. Então você tem, na sua carteira, 30% de ações no Brasil. Dessas ações que você tem, você só pode ter até 5% de alocação nelas. Significaria então que você pode ter até... Em FIIs também. Você vai ter então pelo menos 20... Quando você fala 5%, é sobre o seu patrimônio todo ou sobre a parte que tem ações? Sobre o patrimônio todo. Ah, entendi. Então você pode ter, assim, no mínimo ali 6 ações. No mínimo 6 ações, e aí dá para ter um pouco mais que isso, eventualmente. Mas eu também tenho uma regra de ter no mínimo 10 ações e 10 FIIs. No mínimo ou no máximo 10 ações? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Então você pode ter 10 15, por 10 exemplo. FIIs. Sim. Tá. Dependendo do percentual, sim. Tá bom, então 10 ações. Sempre mais de 10 ações. Mas você vê como parece uma coisa de maluco? Eu não devo satisfação a ninguém. Olha que louco, eu não devo satisfação a ninguém. Mas eu criei uma regra que eu mesmo olho e tenho que seguir.
Mas eu gosto de pensar no seguinte, a gente não deve satisfação a ninguém, mas a gente deve a uma pessoa, que é o nosso eu do futuro, não é? Então assim, eu acredito sempre que a gente deve satisfação ao nosso eu do futuro, por isso a gente está criando regras para cumprir, para chegar lá na frente, o eu do futuro falar, obrigado, Charlão do passado, você fez o combinado, né? Que senão o eu do futuro vai olhar para trás e falar, pô, Charlão, você me sacaneou, agora eu tô sem dinheiro. O que eu faço? Não dá mais tempo de trabalhar, você gastou tudo. Então eu gosto de pensar dessa forma, né? Vamos colocar uma situação que poderia ter acontecido se eu não tivesse regra. O Banco do Brasil tá barato demais, demais. Vamos imaginar que eu peguei e falei, porra, cara, acho que eu vou botar 25% no Banco do Brasil. Aí ele subiu muito, agora tá despencando, ele ia puxar a minha carteira para baixo. Eu não quero essa volatilidade numa carteira de aposentadoria. Eu quero tranquilidade, eu quero olhar e falar, caramba, legal, quanto caiu de dividendo esse mês? Pô, eu vou reaportar, eu vou trabalhar. A volatilidade, ela tem um lugar certo aqui, que a gente vai ver depois, que é o ETF. Mas voltando aqui, então, é uma carteira de ações equilibrada. Sim, eu sinto falta de um pouco de emoção, porque eu acho que todo mundo tem isso, de você querer ter emoção, e os 10% que tem na carteira de risco é exatamente para eu alimentar esse monstro do investidor que todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo olha, tem vontade, uma diquinha, né? Você vai estar aqui, alguém vai chegar aqui para uma entrevista com você e falar, pô, Thiago, cara, tem uma ação aqui, cara, visitei a empresa, um negócio fenomenal, vai triplicar. Você, porra, cara, que maneiro, como é que é o negócio? Aí você pesquisa. Perfeito. Né? Então, ações, temos isso, no máximo 5% de alocação sobre o patrimônio total. Se subir acima de 10% do patrimônio, você vai realocar e você sempre vai ter mais de 10 ativos em ações. Sim. Perfeito. Quando a gente vai então para fundo imobiliário... Aqui é uma paixão. Aqui, você gosta? Pelo amor de Deus, galera. Deixem aí nos comentários. Que é legal você ver, né? Assim, todo mês caindo o rendimento. Ontem mesmo, postando nos stories lá, eu recebi tipo 40 mil reais de rendimento de fundo imobiliário. Aí você fala, o que eu vou fazer com isso? No meu caso, Charlão, eu tô usando para sobreviver, porque meu dinheiro tá todo na empresa hoje. Mas se não fosse isso, cara, eu precisaria resgatar o investimento, cara. E outra coisa, né? Você já percebeu que ad eternum você não precisaria mais fazer aporte no mercado, se você ficar só reinvestindo isso? Tá tocando a tua vida, reinvestindo, é a bola de neve positiva. É o que o brasileiro não aprende no colégio, né? A gente só fala de dívida, não aprende sobre... É verdade. Então, mas fundo imobiliário, cara, mas aí você tem uma cacetada. Porque o fundo imobiliário por si só, ele já é bem mais diversificado do que uma ação. Porque o fundo imobiliário tem vários imóveis, cada imóvel tem vários andares, aí você tem inquilinos diferentes, ou shoppings e tal. Então você tem uma diversificação bem grande aí. Não é melhor comprar um ETF de fundo imobiliário? Não, porque aqui eu consigo fazer pequenas mudanças. Você não vai conseguir perceber tanto no percentual, porque algumas coisas eu já vendi. Mas, de vez em quando, eu faço pequenas alocações. Então, por exemplo, o Vino, no início do ano, ele tinha um pagamento mensal e ele ia perder um valor. Tá? Então, a cota estava, sei lá, arredondando R$50. Aí eu sabia que entre janeiro e fevereiro ele ia perder esse valor. Eu vendi o fundo, ele despencou, porque perdeu esse valor, estava no relatório, algo público, mesmo assim as pessoas não olham. O que aconteceu? Depois eu fui lá e comprei de novo num preço barato que ele ia voltar, então já ganhei 11%. O FIB 11, que é um galpão, não é um galpão, seria um condomínio industrial em Joinville, que é muito bom. Eu também fiz um dinheirinho. HTMX 11 é um fundo de hotéis. Esse fundo aqui ainda acho que está muito baixo, tá? Na minha visão. Depois a gente pode até conversar especificamente sobre isso. Por que eu estou ganhando 7%? Porque ele ficou 2 anos sem pagar rendimento. Tá? Os hotéis começaram a bombar de novo. Por acaso, eu pesquiso toda semana alguns hotéis e vejo se eles estão lotados ou não. Você pode fazer isso na busca reservando. São hotéis tipo quartos na rede Accor, rede Ibis. O que acontece? Eu consegui aqui 7,50. Eu sei que parece pouco esses rendimentos aqui em FIIs, mas volta e meia eu faço um pouquinho disso aqui, vendo, faço um girinho pequeno e aí com isso eu consigo ganhar um dinheiro dentro disso aqui. Por que esses fundos aqui estão caindo? Isso é muito reflexo dos últimos dias. Taxa de juros, tá? Né? Taxa de juros. Então, por exemplo, eu comprei o REC essa semana, porque ele foi um dos que mais caiu. É um fundo de papel, está vinculado à inflação. Nós estamos vindo de 3 meses seguidos de queda da inflação. Então, o que a galera acha? Pô, fudeu, agora os fundos vão acabar, fundo de papel, meu Deus, a inflação está caindo. Gente, aqui é Brasil. Você pegar o histórico, é porque eu não tenho aqui o gráfico, depois a produção pode colocar e botar na tela. Dos últimos 10 anos, cara, a tendência é muito mais de inflação do que de deflação. A deflação é algo momentâneo. Então, pô, vamos lá. Se é algo momentâneo, a gente sabe disso e os ativos estão caindo por causa disso, é um momento muito melhor para se investir do que antes.
entendeu? Então, a mesma coisa fundos de shopping, como o VISC, o HSML, apesar deles estarem negativos aqui, isso é um movimento muito recente, ó. Você vê, ó, o VISC está negativo, CR 2,75, mas ele caiu 3,46 no último pregão. Então ele estava positivo. Já já esse fundo vai ficar positivo de novo. No mercado de fundos imobiliários, assim, você tem algumas regrinhas como a de ações, de alocar no máximo X% do capital? Toda carteira não pode ter mais do que 5% de alocação. Então isso aqui é para todos os ativos? Todos os ativos. Até para renda fixa, por exemplo? Ou não? Aí é mais Essa carteira ainda não está com renda fixa. Eu vim esperando um bom momento para aportar na renda fixa. Perdi primeiro o IPCA mais 6,30, fiquei muito triste com isso. Bom, né, cara? Que você perdeu isso, né? Porque agora... Perdi e agora a gente voltou de novo. Na média, quem pega IPCA mais 6 daí para cima, historicamente, até o Gui falou outro dia, cara, tá 5 anos para frente, não perdeu dinheiro, né? E você tem que trabalhar com a média, com um histórico. Pô, em breve tem um IPCA mais 7 aí, né, Charlão? Do jeito que as coisas estão indo. Cara, eu ontem até postei lá no Twitter. Você que postou, né? Não, eu botei o Selic a 15, né? Cara, tá maluco. Nossa, que loucura. Bom, então assim, a mesma regra aqui, né? Até 5% no fundo imobiliário, acima de 10 você vende e ter mais de 10 fundos imobiliários também? Ou para você, fundo imobiliário, você... Não, ter mais de 10 e ter segmento. O que é ter segmento? Por exemplo, ter mais de 10. Aí já pensou, você olha aqui, por isso que é bom a gente abrir, gente, e a gente combinou esse vídeo há 15 minutos atrás, não deu nem tempo de eu dar um mandrake aqui, criar alguma coisa. Melhorar o gráfico. Melhorar o gráfico, eu não escondo rentabilidade, apesar de que volto a te falar. Olha aqui, o HSML, 3,40 hoje, 1,14. Então, não, mas o carteira tá acima do Ibovespa, ele tá legal. Não, mas é que quase todos os fundos estavam no positivo. Essa semana caiu, mas eu não vou me desesperar. A minha tendência é muito maior agora, olhando, fazer um puta aporte essa semana, talvez eu faça um baita aporte, aproveitando esse momento, do que vender. Normalmente o investidor faz o contrário, tipo, cara, porra, Charlão, eu tenho 5 fundos de papéis, todos estão caindo, o que você acha que eu faço? Calma, cara. Não, mas assim, quando você fala de segmentos, ações, como você tem basicamente poucos segmentos, você não tem essa necessidade de diversificação de segmento em ações ali, né? Você não tem, por exemplo, cada ação vai ser num segmento específico. Para você pode ter sobreposição de segmento. Perfeito. Em fundo imobiliário, qual que é a regra para você em relação a isso? Primeiro de tudo, diversificação. Então, não sei se você quer colocar aí, vamos lá. Como é que eu começo a minha organização de fundos imobiliários? Começo com fundo de fundo. Então, eu tenho 2 fundos de fundo. Por que fundo de fundo? Primeiro de tudo, eu tô aqui gravando um vídeo com você, que pra gente é um trabalho, certo? Enquanto a gente está aqui trabalhando... Para mim é uma aula também, tá? Só para deixar claro. Ó, o que o gestor de fundo está fazendo agora? Neste momento, o cara tá no computador, tá visitando, tá não sei o quê. Então, eu não posso querer ser mais inteligente e ter mais astúcia do que o próprio gestor que faz isso o dia inteiro. Então, o comportamento que eu vi nos últimos anos de alguns fundos de fundos é que eles conseguem capturar um ganho muito grande quando a Selic cai e o mercado melhora. Então, vamos lá, eu começo com um fundo de fundos porque com um fundo eu me exponho a 50 oportunidades. Então, na minha cabeça, não é nenhuma recomendação para quem quer ter poucos fundos. O fundo de fundo equilibra também a tua carteira. É difícil ter um tombo grande. Então eu começo com um fundo de fundo. Depois eu tenho um fundo de papel. Por quê? Eles estão num bom momento, capturaram a inflação, tudo mais. Qual o erro que muito investidor fez? Porra, tá tudo pagando 1% ao mês. Vou ter só fundo de papel. Aí vem a deflação 2, 3 meses. Muita gente ficou felizinha porque teve deflação e mesmo assim os fundos pagaram bom no primeiro ou segundo mês. Por quê? Porque tem um delay nisso. E aí deu um tombo, a galera se desesperou, tá? Então tem fundo de fundos, fundo de papel, aí depois a gente vai para segmentos. Que segmentos? Shopping, por exemplo, a gente viu muito barato nos últimos anos, muito barato. Então eu tenho 2 fundos com características diferentes, quer dizer, o VISC, você pega, ele tem 19 shoppings, o HSML ele é menorzinho e a dispersão regional é diferente. Então eu tenho com 2 fundos, por isso que eu falo, cara, fundo imobiliário é um negócio que deveria ser ensinado no colégio. 2 fundos e você vira sócio de 25 shoppings. Muito louco. Que outro tipo de ativo... E com tipo R$200, né? Isso. Então, o cara pega lá, abre uma conta numa corretora gratuita, mete 100, R$200 e vira sócio de 25 imóveis, onde você vai receber um retorno mensal por isso. Aí vamos lá, shopping, depois logística, eu gosto muito. Então eu tenho 2 fundos com características também diferentes. No mundo de hoje, né, o galpão logístico é muito bom, né? Porque
por exemplo, eu hoje não vou no mercado, eu não vou numa Amazon, né? Eu não vou no Mercado Livre. Essas coisas demandam galpões logísticos, estruturas logísticas, e cada vez mais isso acontece, né? Então é bom a gente ajudar a financiar isso, porque tende, talvez, ao longo do tempo, ser melhor desenvolvido, né, no Brasil. E tem um fundo aqui, não é nenhuma propaganda dele, mas é um fundo que eu gosto, que é o SDIL11, que ele tem uma característica... Esse é das antigas, hein? Sim, e ele tem uma característica que os imóveis ficam a 30% das capitais, Rio, Minas e São Paulo, porque ele tem a característica do last mile. Então, são empresas que necessitam estar próximas da entrega. Hoje, quando você vai comprar lá no Mercado Livre em algum lugar, muitas pessoas colocam receber no mesmo dia, receber amanhã, receber naquele momento. Então, esse fundo ele tem uma característica de last mile. Depois eu tenho fundo de agro, uma posição menor no Betal e no SNEG. É um mercado muito novo. O Betal é um fundo imobiliário agro, o SNEG é um FIAGRO. Então, é um mercado muito novo, mas que eu quero participar, porque eu também sou um entusiasta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o pé devagar nesse mercado. Com isso, a gente falou aqui rapidamente, mas eu tenho fundo de hotel e fundo de galpão logístico condomínio. Então, você vê, ó, fundo, shopping, logística, agro e papel. Sendo que no papel, as pessoas acham que você só consegue ganhar com a inflação, você consegue com a Selic também. Então, eu já dei uma estouradinha aqui, tá? Eu tenho que consertar isso, porque eu tô com 6%. A minha maior posição é o KNCR11. Qual a característica desse fundo de papel que eu gosto muito? Os títulos não são atrelados ao IPCA, são atrelados ao CDI. Então, você percebe que ele não caiu muito aqui, ó, 2%, né? Perto dos outros de papel é uma brutalidade. E ele paga de acordo com a Selic. A gente não tem uma perspectiva da Selic cair nos próximos 6 meses e se bobear agora 1 ano. Então, o fundo que eu mais gosto de papel hoje é o KNCR, porque ele acompanha a Selic e não o IPCA. Então, ele continua pagando. Os outros fundos caíram, estavam pagando 1,15, estão pagando 0,70, 0,60. E o KNCR... Aí, para finalizar, eu sei que eu já estou falando demais aqui, eu tenho o que eu chamo do fundo de troco, que é o MXRF11. Por quê? Ele custa R$10, é um fundo de papel. Aí você vai botando R$10, hein? Fiz as minhas alocações. Quanto sobrou? R$135,50. MXRF11. Fiz as minhas alocações. Quanto sobrou? R$63. 6 cotas do MXRF11. E é um fundo, você falou aí de 200 pratas, 100 pratas, né? Porra, a gente tá vendo aqui que com R$10, Thiago, o cara, pelo amor de Deus, pessoal, dá teus pulos aí, arruma 10 pratas e vira um investidor. Vai tirar onda na balada, né? O que você faz? Eu sou investidor e tal, recebo, tenho uns imóveis e... Charlão, olha só, então a gente tem 30% em ações, já falamos sobre isso, 30% em fundo imobiliário, falamos sobre isso agora. Outros 30% estão em renda fixa e real estate. Real estate, você tem aqui sua casa de veraneio, né? Você mora de aluguel. Essa parte de renda fixa, você tem alguma lógica nisso? Onde está? Lógica não, aonde está seu dinheiro de renda fixa? Eu tenho um fundo do Itaú que paga quase o DI. Fundo basicamente 100% do CDI sim, ali. Sim. O que aconteceu com muita gente, tá? Já sei. Muita gente. Há 2 ou 3 anos, você olhar e falar, que merda ter reserva de emergência, está afundando a minha carteira. Hoje, o cara vai olhar lá na planilha dele, o campeão da rentabilidade é a reserva de emergência. É loucura isso. É muita loucura isso. Então você tem isso. Charlão, tô curioso, cara, esses 10% tiro porrada de bomba, o que você tá fazendo, cara? Boa parte disso em cripto. Alguma específico? Eu tenho uma carteirinha de cripto, a gente pode abrir aqui. Essa é uma carteira pública. Ela começou com R$17 mil. Puta, não abra um tempo essa merda. Aqui tá me obrigando a abrir tudo que ela tá até... Ó, a prova que eu não abro é que tá até pedindo atualização e tal. Não, mas vamos ver. Não é gostoso abrir quando tá caindo, né, Charlão? Quando pariu, tá caindo... cara. Ai, meu Deus. Não, eu quero ser convidado, tá? Nossa. Vocês façam pressão aqui quando o mercado estiver em alta. Se bem que assim, não posso reclamar, né? Tem gente muito pior. Nossa. Apanhando, né? Poderia ser pior, cara. E essa carteira começou com 17 mil em 2020. Ela tá com 115. Também não posso reclamar de cripto. Aí você não tá reclamando de boca cheia, hein? Eu publico toda sexta. Qual foi a minha sorte aqui? Sorte é o caralho também, né? Sorte que eu digo assim, a história da disciplina. Sempre que algum ativo meu sobe muito, eu me obrigo a vender um pedaço. Poxa, acho que bacana, você aprendeu isso num livro? Não, eu aprendi perdendo umas 5 vezes. Aprendi perdendo umas 5 vezes, vendo o negócio decolar
e aí depois cair, decolar, depois cair, decolar, depois cair. Então eu me obrigo. O que me salvou nessa carteira? Quando o mercado deu aquela porradinha maior, eu não vendi ali no topo a 69 mil dólares o Bitcoin. Devia estar uns 50 e poucos mil dólares. Eu coloquei pro colateral 11 mil dólares em USDC. Se não fosse isso aqui, essa carteira ia estar muito tombada. Aí esses 10% estão meio que em cripto. Tem alguma outra loucura que você faz ou essa é a loucura? Não. Esse aqui é parte da minha carteira de cripto. Eu ainda tenho um valor relativamente grande também em Bitcoin, em outra carteira. Essa é a carteira pública. Cara, então toca aqui, cara, e vamos fazer uma fezinha pro Bitcoin subir muito e pro Ether também, que isso é muito importante. Então, mas na realidade, o que eu tô torcendo agora? Desculpa, pessoal, com todo tal. Eu queria uma quedinha. Porra, mas mais? Até 5 mil dólares de novo. Que isso, Charlão? Eu queria uma quedinha, desculpa, Sai gente. pra lá, cara. Porra, cara, 5 mil agora. Eu até quebraria um pouquinho a minha regra ali de algumas coisas, né? Não, mas eu entendo, eu tô falando isso, sabe, eu tô brincando, porque na verdade é aquela dura realidade que seria ótima para os investimentos, né? Então, assim, é igual eu torcer para um ativo que eu tenho cair 50% antes de subir muito. É a melhor coisa que tem, porque parte do pressuposto que se a gente tem algum ativo, a gente acredita, e se ele não muda o fundamento e cai o preço, a gente vai comprar mais, né? Então, eu concordo, tendo a concordar com você, por mais que na prática iria dar aquela dorzinha forte, né, Xalão? Iria ter que você todo dia no Twitter falando assim, caiu, botando os olhinhos lá que você bota, né? Enfim, muito bom. Xalão, muito legal, cara. Muito bom. Muito obrigado por abrir todas as informações. Espero que de alguma forma isso aqui inspire a galera a investir independente do jeito, investir seguindo regras e princípios que façam sentido, não é? Porque se a gente investe sem nenhuma regra, cara, a gente tende a, com o tempo, ficar vulnerável à nossa própria emoção e a gente vai ser tomado pela emoção, a gente faz cagada pela emoção, né? A gente compra às vezes pela emoção. A gente vai investir também pela emoção se a gente não tiver nossas próprias regras para nos blindar de nós mesmos. Eu acho que essa história da regra, se eu tivesse essa regra antes, com 20, 25, 30, eu não teria perdido o dinheiro que eu já perdi no mercado. Não teria, porque a regra impede E você conversa com todo mundo, a pessoa vai falar a mesma coisa. Exterior, eu fico devendo pro próximo vídeo, que eu tô no meio de uma mudança. Quando você começa a ter um patrimônio um pouco maior, você já abre empresa lá fora. Tá? Então eu tô no meio dessa mudança. Então daqui a uns 6 meses eu venho aqui com uma nova posição. Você tem que entender, Charles, quando o cara chega nos 9 dígitos, fica muito complexo gerenciar patrimônio, especialmente quando é em dólar, né? Mas vai voltar aqui para compartilhar com a gente. Muito obrigado, Charlão. Eu que agradeço, Thiago. Mais uma vez, brigadão. E recado final aqui, não esqueçam da Black Friday da Finclass. Quem não tem Finclass é louco. Quem não tem Finclass é louco e você vai ter uma condição, uma única vez isso é disponível no ano e nesse ano você vai ter a melhor condição de Black Friday já existente na história, tá bom? Clica no link aqui da descrição e só vai ter um dia que você vai poder aproveitar essa oportunidade, que é nessa sexta-feira, nessa Black Friday, nesse dia, não tem choro depois, tá bom? Clica aqui no link, se cadastra e você vai receber essa oferta uma única vez, tá bom? Um grande abraço, turma, até o nosso próximo vídeo e tchau!